Fala galera, professor Luiz aqui mais uma vez com vocês. Hoje vamos aí falar sobre o capítulo 18 de Biologia 1, tá galera? Esse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre dois dos nossos principais tecidos corporais, que são o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois, falar como, né, isso tem muito a ver com o nosso envelhecimento, né? Como as nossas características da nossa pele também estão interagindo com esses tecidos, tranquilo, galera? Então, vamos começar aqui, a gente vai dividir a aula em duas partes, tá? Uma aula, no início a gente vai falar do tecido epitelial, depois a gente vai falar do tecido conjuntivo, tranquilo? Então, vamos começar aqui, ó. Tecido epitelial. Vamos começar por ele, né? Função, revestimento, ok? E uma outra função que é a produção e secreção de substâncias. Por quê, gente? O nosso tecido, o nosso, digamos assim, sistema glandular, né? Nossas glândulas, elas são feitas, no caso, a partir do nosso tecido epitelial. Tanto que a gente vai ter um tecido epitelial de revestimento e um tecido epitelial glandular. Beleza? A gente vai separar os dois, só que as características gerais deles são as mesmas. Quais são elas? Bom, avascularizado, possui células justapostas, ou seja, células muito juntas, muito unidas, até porque, vamos dar um exemplo aqui com a figura. Eu tenho aqui o epitélio, né, o tecido epitelial, né, e logo embaixo nós temos um tecido conjuntivo. Aloysio, por quê? Como ele é avascular, né, como o tecido epitelial ele é avascularizado, ele não tem vasos, o tecido conjuntivo ele vai suprir nutrientes, vai suprir células para o tecido epitelial. Aqui, isso aqui é uma microscopia eletrônica, que a gente gosta de chamar, né? Que mostra um pouquinho mais próximo à realidade de como é o tecido. A gente vai trabalhar com algumas microscopias eletrônicas, vamos trabalhar com alguns esquemas, tá? Mas a ideia é que num tecido epitelial de revestimento, onde eu tenho que revestir mesmo, eu tenho que proteger, eu tenho que ter as células muito juntas, muito unidas para não ter espaço entre elas. Tanto que a gente tem uma quantidade muito pequena de material intercelular entre essas células presente nesse tecido. Tanto que a gente vai ver que, seja no de secreção, seja no de revestimento, o tecido epitelial ele vai ter pouco material extracelular ou intercelular. Tranquilo, galera? Isso aqui é a característica básica. Essas características elas vão permanecer em todos os tecidos epiteliais, ok? Continuando aqui, ó, no tecido epitelial de revestimento, né? A base dele é revestir uma região, é proteger uma região, é impedir que um corpo estranho entre ou então alguma substância saia, é você ficar naquele limite ali, né? Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó. Nós temos variações. Ou pode ser um epitélio simples, tá? Um tecido epitelial simples, onde eu tenho apenas uma camada de células, ou então eu posso ter um tecido epitelial estratificado, onde eu tenho várias camadas de células. E essas células podem ser, que a gente chama de escamosas, né? Ou então planas, ela tem esses formatos aqui, ó, cúbico, forma de um cubo, ou prismático, né? No qual ele tem esse formato mais alongado, beleza? E seja, no caso aqui de estratificado ou simples, as formas das células continuam. A gente tem ele nessa forma mais plana, ou então a gente tem um estratificado cúbico, ou então prismático, isso não vai variar. Aloysio, o que é queratinizado? A gente vai falar um pouquinho ainda dessa queratina, tá? A gente vai falar um pouquinho do que é, falar um pouquinho que ela é uma camada de uma substância, né, que recobre a nossa pele, tranquilo? Só avisando, né? Não temos o termo pele, né? O que é a pele? Pele não é o tecido epitelial. Pele tem tecido epitelial. A pele é um órgão, ela tem vários tecidos incluídos nela, e a gente vai ver quais são esses tecidos, beleza? Então, outra coisa interessante de falar é sobre esse carinha aqui, ó, que é o pseudoestratificado. Por que pseudo? Ele tem só uma camada de células. Então, por que chamam de pseudoestratificado? Por causa que ele tem
células com diferentes tamanhos e que diferentes posições de núcleo, isso dá esse visual, né? Parece que são várias camadas de células, só que é uma camada única, beleza? Comentário. Esse tipo de questão, gente, com essas classificações, ela não é tão comum, tá? Ele pode aparecer nos concursos e avaliações, mas não é algo recorrente, tá? É óbvio que eu, como professor, prefiro muito mais que vocês tenham noções das funções do tecido epitelial de revestimento, das suas características, do que a forma de uma célula. Beleza? Tranquilo? Agora, que esse sim cai bastante, é o tecido epitelial glandular, né? O que faz as nossas glândulas, tranquilo? E como acontece? Quando eu tenho o início da formação de uma glândula, eu tenho lá um tecido epitelial e um tecido conjuntivo. Como eu falei, o conjuntivo está sempre ali dando suporte ao epitelial. E esse tecido epitelial, ele começa a entrar dentro do conjuntivo, a invaginar, né, uma invaginação em direção ao conjuntivo, o que gera o que a gente chama de uma glândula em formação. E essa glândula em formação tem dois destinos, né? Ou ela vai ser uma glândula endócrina, ou ela vai ser uma glândula exócrina. E isso vai variar com a sua função e com algumas das suas características morfológicas. Por exemplo, nós temos aqui uma glândula endócrina. Coisa interessante. Ela meio que se mistura aos vasos sanguíneos, ela está muito próxima aos vasos sanguíneos, beleza? Perceba que a comunicação com o tecido epitelial de origem foi desfeita. Ele não tem uma comunicação com um tecido epitelial de origem. A gente chama isso de uma invaginação completa, beleza? E as glândulas endócrinas, elas vão ser responsáveis pela produção hormonal. Tanto que a gente tem o nosso sistema endócrino, beleza? Todo composto por essas glândulas endócrinas. Tranquilo? E a sua secreção vai direto em vasos sanguíneos. Enquanto que numa glândula exócrina, beleza? A gente ainda tem a comunicação aqui, ó. A gente tem a comunicação da porção glandular, né, uma porção secretora aqui do final, com o tecido epitelial de origem. Então, o que acontece? Eu tenho a formação aqui, ó, de um duto. Esse duto vai ser responsável por jogar a secreção em uma região específica. Ou seja, quando eu tenho a produção da substância, a produção secretora, né? Essa substância ela vai cair em alguma região. E que regiões são essas, né? Secreta substâncias para fora do corpo, o nome já diz, é uma glândula exócrina, só que não é só para o meio externo. Você também tem secreção para uma cavidade interna. O que seria uma cavidade? Seria uma região que eu não tenho vaso sanguíneo, por exemplo, na sua boca, no meio da sua boca, ou então dentro do teu estômago. São cavidades, são regiões onde não tem vaso sanguíneo. Eu tenho vasos sanguíneos ao redor, ok? Lá dentro, não. Então, vamos lá, por exemplo, glândula endócrina, tireoide, hipófise, hipotálamo, são glândulas que vão jogar suas secreções, no caso dos hormônios, direto para o vaso sanguíneo. Enquanto que uma glândula exócrina, por exemplo, uma sudorípara ou uma sebácea, que nós vamos falar das duas mais para frente, ou uma salivar, joga a sua secreção em direção ao meio externo, ou como eu falei, em direção a uma cavidade. Então, coisas importantes de se lembrar. Função da glândula, ok? Características morfológicas da glândula. Show, galera? E tem mais um tipinho. Aqui, ó. Esse tipo muito interessante que de vez em quando aparece em avaliações são as glândulas mistas. Por quê? Elas possuem um pouco de cada coisa. Elas possuem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Ou seja, uma parte da glândula vai ter ducto, vai jogar para uma cavidade, e outra parte vai produzir hormônio e vai jogar esses hormônios no vaso sanguíneo. Aqui eu estou dando um exemplo mais comum, que é o pâncreas. Por quê? Ele tem porções exócrinas que colocam as suas secreções em um ducto em direção a uma cavidade, por exemplo, aqui em direção ao intestino, e eu tenho uma outra porção que vai jogar direto as suas secreções
num vaso sanguíneo, que é o caso da insulina e glucagon, que são hormônios que aparecem nas nossas correntes sanguíneas. Uma outra glândula mista, que a gente pode falar, glândulas no caso, são as gônadas, né? Além de ter que são gônadas. Gônadas são as glândulas reprodutoras, seja testículos, seja ovários. Elas são interessantes porque elas produzem tanto os hormônios sexuais, como também produzem as células sexuais. Então, o hormônio sexual vai para o vaso sanguíneo e a célula sexual vai em direção ou às trompas uterinas para ter a fecundação, ou no caso do espermatozoide, vai em direção à própria uretra. Ok? Então, a gente fechou aqui, ó, os tipinhos de glândulas. As glândulas, elas costumam cair muito mais que os tecidos de revestimento. Tá? Tecido epitelial glandular é algo que a gente pode gastar um tempinho aí fazendo uma revisão, fazendo suas anotações. Beleza? Agora, quando a gente fala de tecido epitelial, a gente pode falar também das especializações desse tecido. Por quê? Independente se ele é glandular, misto ou de revestimento, a ideia dele permanece muito unido, células muito juntas, vai revestir regiões do corpo, ok? Então, mesmo que eles tenham funções diferentes, as características básicas deles permanecem. Então, eles têm algumas especializações para auxiliar suas funções. Por exemplo, aqui temos algumas que a gente vai comentar. Opa, desculpa, gente. Algumas que a gente vai comentar aqui, ó. Vamos lá. Temos aqui, ó, junções, né? O que são as junções? A gente vai unir as células. Então, a gente tem, por exemplo, junções oclusivas, junções aderentes. Eu quero fazer com que as células fiquem, ó, unidas. Da mesma forma que eu tenho os desmossomos, que são os botões adesivos, que ficam unindo. Eu não quero que as células se separem. Eu quero mantê-las o mais justapostas possíveis. Então, dessa forma, eu estou unindo as células, deixando elas muito compactas umas às outras. Eu não quero que tenha passagem de substância entre elas, por entre elas, ok? Temos aqui as junções comunicantes, essas aqui também chamadas de gap junctions, beleza? Meu inglês poderoso, mas qual é a ideia? Ela permite a comunicação entre as células para passagem de pequenas substâncias, beleza? E aqui no final eu tenho uma muito interessante chamada de M desmossomos, está vendo? M desmossomos são desmossomos pela metade. Por quê? Eu estou fixando essas células em alguma região. Normalmente é uma lâmina basal. A lâmina basal que seria uma região composta por algumas substâncias, tá? E que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo, beleza? E aqui em cima, quem não está muito visível na imagem, mas essa imagem é muito parecida com a que vocês têm, são umas especializações chamadas de microvilosidades, que são importantíssimas para a absorção de substâncias. Quando você pega regiões como o intestino delgado, por exemplo, que o tecido epitelial ele vai ter que fazer uma função de absorção de substâncias, essas microvilosidades servem para aumentar a superfície de contato, facilitando assim a absorção de substâncias. Beleza? Então, essas especializações do tecido epitelial, da membrana plasmática, se você preferir, são para manter essa coesão do tecido epitelial, essa funcionalidade dele. Beleza, gente? Na paz? O tecido epitelial, gente, querendo ou não, ele é muito simples. O tecido conjuntivo que já não é tão simples. Ele já começa a ter um pouquinho mais de complexidade, ok? Então vamos lá, vamos ver essa complexidade. Vamos começar primeiro com a função, né? Principal, né? Suportar, sustentar outros tecidos e preenchimento de espaços. O grande quê do tecido conjuntivo é que ele acaba se ramificando, né? A gente tem um tecido conjuntivo que a gente chama de propriamente dito, que é a sua base, né? Que é só a função dele mesmo, e a gente acaba tendo os conjuntivos especiais, adiposo, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Neste capítulo, nós vamos trabalhar muito mais o tecido propriamente dito. Nós vamos ver a função dele, onde ele está, como ele funciona.
Adiposo, ósseo cartilajoso sanguíneo, e outras oportunidades a gente vai falar sobre eles especificamente. Vamos comentar sobre algumas das suas células, até porque eles são tecidos conjuntivos, só que eles são tecidos conjuntivos especiais. Por quê? Eles fazem isso aqui, ó, eles têm muito dessa definição aqui, ó, dessa função principal? Tem. Eles vão ter muito dessas características principais? Vão ter. Só que eles têm funções tão diferentes, umas características tão especiais, que a gente acaba explicando eles à parte. Beleza, gente? Então, caracterização do conjuntivo. Vascularizado, vaso sanguíneo. Possuem muito material extracelular, tá? Eles vão preencher espaço, então eles têm muito material e uma diversidade celular. Significa que a gente vai ter muitas e muitas células diferentes, com funções diferentes, fazendo coisas diferentes. Vamos falar de algumas, vamos citar outras, beleza? Agora, da mesma forma com o tecido epitelial, o que eu prefiro em tecido conjuntivo? Que você saiba as características gerais e as suas funções. Beleza, pessoal? Na paz? Então vamos continuar aqui, ó. Aqui, ó. TCPD, que é onde a gente vai focar mais. Tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? É um nome grande, TCPD é a abreviação. TCPD, que é o conjuntivo propriamente dito, ele vai ser o principal tecido de preenchimento e suporte do nosso corpo. Preenchimento de regiões entre órgãos, preenchimento na pele, entre regiões corporais, preenchimento de muita coisa. E sustentar outras coisas, aguentar impactos de outras coisas. E o TCPD tem variações. O primeiro TCPD que a gente vai estudar é o frouxo, né? Por quê? Ele é o suporte e preenchimento das principais regiões do corpo. Tecido conjuntivo frouxo, ele está presente no corpo todo, é um dos maiores tecidos presentes aí. Normalmente, quando tem alguma região ou algum espaço faltando, ele é o que vai preencher. A gente brinca, né, que a substância extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ou os outros, é uma substância amorfa, né, que ele compõe essas regiões. Aqui, ó, só para a gente ver, ó. A gente tem a epiderme, que seria um tecido epitelial da pele, e logo abaixo temos aí um tecido conjuntivo frouxo, tá? E também vai ter o denso um pouquinho mais profundo, tranquilo, mas a gente tem o frouxo preenchendo o espaço. Frouxo por quê? Ele tem uma pouca quantidade de fibras ou uma quantidade mais igual de fibras, né? E para preencher espaços. Também é muito presente na cicatrização. Normalmente, quando a gente fala de cicatrização, não estou falando do processo da atuação de células, nada disso. Estou falando realmente da formação de uma cicatriz, né? Aquela formação da cicatriz, ela acontece pela deposição de tecido conjuntivo propriamente frouxo quando necessário. Por isso que fica aquela marca um pouco mais elevada. Aqui do lado tem uma foto da sua apostila, beleza? Onde aqui a gente tem, ó, a epiderme e a camada papilar da derme, né? Onde está esse tecido conjuntivo frouxo. A derme e a epiderme são regiões da pele. A gente vai estudar elas mais especificamente. Aqui, eu quero que você entenda que eu tenho conjuntivo frouxo numa região dessa derme. Só que a derme não tem só o conjuntivo frouxo. A gente também vai ter o denso, né? O denso, qual é a diferença, né? O denso ele vai ter muito mais fibras, vai apresentar muito mais resistência do que o frouxo. A questão aqui é que o frouxo ele vai preencher região, ele vai preencher espaço. O denso ele vai aguentar impacto, ele vai sustentar mais uma região por causa dessa maior quantidade de fibras, beleza? E o denso ele tem duas variações. O não modelado, que seria esse primeiro caso aqui, ó, onde as fibras elas acabam não estando ordenadas, não estão tão organizadas, beleza? Elas são muito mais confusas, por assim dizer, muito mais desorganizadas e, por causa disso, não dão tanta resistência a impacto. Agora, quando a gente pega um denso modelado, eu tenho fibras extremamente ordenadas e paralelas. Olha só, elas ficam muito bonitinhas, né? Um termo bonito para falar, muito organizadas, e por causa disso eles aguentam muito mais pancada, muito mais impacto. Um exemplo disso são os tendões. Tendões, para quem não conhece, são as regiões que vão unir músculo a osso.
são aquelas regiões que vão aguentar impactos de contrações musculares constantes ao longo de toda a sua vida. Logo, eles têm que aguentar muito impacto e muita pressão. Ok, galera? Então, aqui nós temos os dois tipos, né, de tecido conjuntivo. Tranquilo? Agora vamos para o que aparece muito, só que eu vou separar. O que acontece? A imagem aqui são com os tipos de células presentes no tecido conjuntivo. Como vocês podem ver, são muitas células, ok? Aloysio, essas células aparecem demais, cai tudo, eu tenho que decorar todas? Então, vamos lá. Nas nossas avaliações, é possível cair qualquer uma dessas células porque estão no seu material? É possível. Só que a gente tem, como professores, algumas prioridades por caírem mais. Por exemplo, no caso do tecido conjuntivo, nós temos fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, que são células que, quando a gente fala de TCPD, elas aparecem muito mais. Adipócito, mesenquimantosas, condroblastos, osteoblastos, osteoclastos, também fazem parte do tecido conjuntivo? Sim, só que muito mais essas daqui, principalmente nos conjuntivos especiais, seja num tecido adiposo, seja num tecido ósseo, essas células vão aparecer muito mais do que no tecido conjuntivo. Por quê? Por exemplo, fibroblastos, né, são interessantes porque geram fibras, né, conseguem gerar as fibras do corpo. Macrófagos, importantíssimos no seu sistema imune, fazem fagocitose. Mastócitos são interessantes porque participam de relações alérgicas, produção principalmente de parina e histamina, tá? Processo alérgico, muito dele é dado por causa dos mastócitos. Plasmócitos, produção de anticorpos, combate específico de invasores. Então, eu tenho várias células fazendo funções diferenciadas no tecido conjuntivo. Aloysio, e as outras? E um adipócito, um condroblasto, osteoblasto? Isso aqui são células de tecido conjuntivo? São. Por exemplo, adipócito, presente no tecido adiposo, responsável por armazenar lipídios. Condroblasto, presente no tecido cartilaginoso, formação da cartilagem. Osteoblasto e osteoclasto, duas células importantíssimas para a manutenção do teu tecido ósseo. Então, vamos separar, né? Essas células aqui, se eu fosse pensar em TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, elas são as que aparecem muito mais, sem menor dúvidas, enquanto essas aqui de baixo, muito mais comuns nos tecidos e tecidos conjuntivos especiais, beleza? Tanto que nesse próximo slide aqui, só para vocês verem, eu botei aqui só a origem das células e como elas têm, olha como as células têm formas diferentes, tem células aqui que eu não falei muito, mas isso aqui é interessante para a gente ver, como as células como um macrófago, um osteoclasto, um mastócito têm formas diferentes, por exemplo, de uma célula adiposa, de um osteócito, de um osteoblasto. As células têm diversidades absurdas. Se eu for comparar com o tecido epitelial, que é muito mais uma forma diferente, altura, tamanho, maior, menor, não é verdade? Aqui a gente tem funções variadíssimas de tecido conjuntivo, tá? De células do tecido conjuntivo, desculpa, tá, gente? Mas isso aqui, gente, lembrando, só um comentário aqui. Essas células podem aparecer numa avaliação? Pode. TCPD, eu acho essas primeiras aqui, muito mais passíveis de aparecer. Num vestibular, numa avaliação mais completa, aí tecido conjuntivo é tecido conjuntivo. Tranquilo, galera? Bem, agora falando sobre a combinação, né? Combinar o tecido epitelial com o tecido conjuntivo, que é a nossa pele, que é o nosso órgão gigantesco do nosso corpo. A pele é dividida em 3 regiões: epiderme, derme e hipoderme. Sendo que essa última aqui, alguns lugares não consideram pele porque ela é basicamente gordura, é tecido adiposo. Derme e a epiderme, aí sim, essas duas são constituintes da pele. Inclusive, é muito interessante falar, né? A epiderme mais externa de tecido epitelial, a derme mais interna de tecido conjuntivo, mas é interessante falar, principalmente uma coisa que aparece muito e muito popular, que são sobre as tatuagens. Tatuagens são hoje muito mais comuns do que já foram, né? Essa aqui
é uma minha, tranquilo, essa aqui é a minha perna, uma tatuagem que eu fiz. E uma característica, né, uma questão muito comum é perguntar onde é que está localizada uma tatuagem. Por que que ela não sai? Por que que ela fica aí a vida inteira? Onde é que fica a tinta? As tatuagens, as definitivas, né, aquelas de máquina que doem, e acreditem, doem, elas ficam localizadas nessa região aqui da derme. A gente brincava, né, que se saiu sangue, significa que já correu a epiderme, tecido epitelial não tem vaso sanguíneo, e já chegou na derme, que tem vasos sanguíneos. Por isso é que ocorrem alguns sangramentos. Já foi questão de vestibular, principalmente, onde é que se localizavam as tatuagens. Por que a gente fala isso? Por que que ela tem que ficar aqui dentro da derme? Por que que ela tem que chegar lá, tem que passar por esse tecido até aqui embaixo? Porque a epiderme, querendo ou não, é um tecido que se renova muito, que descasca muito, né? E se fosse colocado só na epiderme, ele iria se perder, não ficaria fixo pela vida inteira da pessoa. Beleza, gente? Então, a epiderme, que seria essa camada externa, né, feita de tecido epitelial, tem muitas regiões, tá? Tem essas 4 camadas aqui, né? Principalmente a basal, que vai essa lâmina basal que vai dividir o que é epitelial, o que é conjuntivo. Mais coisas interessantes que a gente gostaria de focar. A queratina, que é uma substância que vai dar uma maior resistência, impedir até a desidratação da nossa pele, tranquilo? A melanina, produzida pelos melanócitos, tá? A melanina é o que dá a cor à nossa pele, beleza? Os melanócitos são as células que produzem essa melanina. E essas células de Merkel aqui, que são muito interessantes, que elas têm muita relação com o nosso tato. Quando a gente fala de tato, se vocês observarem nossas aulas de sentidos, a gente falou desses corpúsculos de Merkel, que tem a ver com o nosso tato, eles também estão presentes na epiderme, tranquilo? E essa epiderme ela é bastante renovada ao longo do dia. Beleza, gente? É a camada mais externa da nossa pele, enquanto que na camada mais interna, mais abaixo da nossa pele, a gente tem a derme. Aqui eu peguei uma figura um pouquinho mais complexa para a gente falar um pouquinho, mas olha só aqui, ó, a epiderme, a camada mais externa, e a derme, a porção mais interna da nossa pele. Essa região aqui é tecido conjuntivo. Aqui, ó, é tecido epitelial, beleza? E aqui embaixo, só essa parte que lá embaixo aqui, ó, são as células gordurosas, a nossa querida hipoderme. O que tem de interessante para a gente falar sobre a derme? Por exemplo, pelos, pelugem, principalmente para evitar perda de temperatura, né? Temos glândulas sebáceas produtoras de óleo, hoje em dia muito menos presentes na espécie humana do que já foram há 200 mil anos atrás. Glândula sudorípara, produção do nosso suor, tem muita relação com o nosso controle de temperatura. Mas o que eu acho mais interessante sobre esse conceito de pele, gente, é a gente saber essas regiões, né? O que é a derme, tranquilo? O que é a epiderme? E lembrar que um é tecido epitelial e o outro é tecido conjuntivo. Essas células, as células que a gente falou mais acima, né, elas estão presentes aqui na derme, elas ficam espalhadas pela derme. Elas ficam aqui espalhadas, elas atuam aqui, por exemplo, quando você tem machucados, quando você tem invasão, essas células vão atuar ali dentro. Beleza? Lembrando sempre que a pele não é um tecido. Existe o tecido epitelial, que é a epiderme, e a pele, que é composto por vários tecidos. Beleza, galera? Então, com isso, nós fechamos mais um capítulo, mais essa aulinha interessante. Gosto muito de falar de histologia para vocês. Tranquilo? Gente, então, fiquem na paz, fiquem bem, ó. Até a próxima.